No vídeo de hoje eu vou apresentar a entrevista que eu fiz com Renato Ávila, psicólogo e especialista em saúde pública e saúde mental. Vem comigo depois da vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula, você está no canal O Hipnotista em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. São assuntos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar e vai tirar muito proveito. E antes da entrevista de hoje, é aquele pedido de sempre, os 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e comece a te entregar todos os vídeos que fazemos aqui semanalmente. Inscreva-se no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha, clicando aí em gostei, coloca alguma coisa nos comentários, qualquer coisa, e manda o link deste vídeo para um amigo ou para um grupo de WhatsApp. Você ajuda o nosso trabalho e garante que vai sempre estar por dentro de tudo que estamos preparando aqui. São assuntos incríveis que falam sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, programação mental, hipnose, PNL, tantas outras coisas que vão te ajudar a ter uma mente muito mais preparada para enfrentar todas as desavenças que precisamos enfrentar diariamente. E agora sim, Renato Ávila é psicólogo, especialista em saúde pública, mestre em psicanálise pela UFMG. Ele é professor universitário, inclusive foi meu professor na faculdade, referência técnica e coordenador das estratégias de desinstitucionalização na gerência da rede de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte. O cara sabe muito. Na entrevista que eu fiz com o Renato, conversamos sobre a loucura, sobre o normal, falamos sobre formas de cuidado e de tratamento dentro da saúde mental e da saúde pública, falamos de hipnose e muito mais. Justamente agora, quando vimos uma grande atleta de renome internacional desistindo de algumas competições olímpicas por se sentir mentalmente fragilizada, levanta-se a importância de se falar desse assunto. Então, confira este bate-papo surpreendente que no final eu volto para me despedir de você. Cara, professor Renato, tudo bem? Grande Thiago, como é que vai? Eu vou bem. Prazer para mim. Prazer para mim poder estar aqui, conversar um pouco com você, com os inscritos aí na live. Uma satisfação enorme. Maravilha, o prazer é todo meu. Mais um convite louco e que você aceitou, né? Estamos aí, sempre aberto às novas experiências, né, Thiago? Muito bem. Agora eu vou pedir desculpa de novo. Terça-feira eu fiz uma cirurgia na boca e ainda estou bem inchado e está difícil de falar. Então, se eu estiver colocando a mão na boca e contendo a risada, é por causa dos pontos. Mas que bom que eu sei fazer auto-hipnose, né? Pelo menos dor eu não estou sentindo. Vamos lá. Ô, Renato, antes da gente começar com o papo aqui, cara, eu sempre peço ao pessoal que está aí na live, lá embaixo tem uma parte de comentários, vocês podem interagir tranquilamente, eu não vou desabilitar, vou deixar para vocês fazerem perguntas, mandarem aí interações diversas. Do lado tem uma interrogação, se tiver alguma pergunta mais específica que você queira para aquele momento, manda lá que aparece para mim na hora, e aí fica mais fácil de eu ver. Depois tem um aviãozinho, clica aí no aviãozinho, eu vou fazer isso aqui agora, clica no aviãozinho, vai aparecer a sua lista aí de seguidores que estão online, seleciona todos os seguidores que você vê aí que estão online, pode fazer isso agora, não vai cair a live, você não vai ser derrubado. Tá, é para que eu clique aqui, no aviãozinho. Para você e todos que estão nos vendo, clique no aviãozinho, ótimo. Seleciona aí a lista de contato. Ótimo. E depois clica lá em enviar. E aí o que vai acontecer? Você vai convidar os seus contatos que estão online para participar desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser maluco. Vamos lá. Vamos lá, vamos embora. O pessoal vai chegando. Renato, eu queria agradecer demais por ter aceitado o convite. E a gente já ensaiou esse bate-papo algumas vezes na porta lá da faculdade. E muitas vezes. A gente vai ter tempo aqui para falar um pouco mais. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal que segue aí o Hipnotista, falasse um pouquinho da sua história. Tá. Eu sou psicólogo,
sou especialista em saúde pública, sou mestre em psicanálise pela UFMG, sou professor universitário e atualmente eu sou referência técnica e coordenador da desinstitucionalização na gerência da rede de saúde mental da Prefeitura de Belo Horizonte. Né? E já tem 10 anos que eu atuo no campo da saúde mental. Né? Então, a minha trajetória foi toda dedicada aí ao trabalho nesse campo, que me é um campo muito caro. Né? Assim, é um campo pelo qual eu tenho um afeto mais do que especial aí dentro de tantos campos abertos aí para a atuação do profissional da psicologia. Muito bem. Como que eu conheci o Renato? Eu não lembro mais qual período, quarto, talvez terceiro, não sei. A gente faz quinto período. Psicopatologia? Psicopatologia. Nesse comecinho de faculdade, eu puxei um monte de matéria. E eu puxei a sua matéria. Quando eu disse para o pessoal da sala que eu tinha puxado a sua matéria por livre e espontânea vontade, eu estando no segundo período, acharam que eu era louco. E o Renato, junto com o Dal Galarrondo, é responsável por enlouquecer grande parte dos alunos de psicologia. Psicodiagnóstico é uma matéria que eu achei sensacional, mas ela é muito carregada, né? Tem muito conceito, é muito pesada. Mas é um dos poucos professores que dão matérias tão densas, né, e que são tão queridos. Essa figura é uma figura muito querida lá entre os alunos. E obrigado. Foi muito, muito legal ter você lá no curso. Vamos fazer o seguinte, antes de falar um pouco da sua experiência lá no nosso curso de hipnose, uma coisa que eu gosto muito de conversar com você, e eu acho que é tema central aqui, né? É muito complicado a gente traçar uma linha entre o que é e o que não é ser louco, ou o que é normal e o que é loucura, o que é neurótico, o que é psicótico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá. Vamos lá. A gente tem aí duas dimensões para tratar essa questão, né, Tiago? Quando a gente fala do que é normal, né, assim, e do que é patológico, a gente tem um referencial muito específico que é a cultura, né? Assim, a gente dimensionar o que é normal, por exemplo, aqui, né? Assim, pode não ser normal, por exemplo, no Oriente, né? Assim, pode ser anormal em um outro país. Né? Isso está muito vinculado à dimensão cultural, né? Aquilo que é construído, transmitido de gerações em gerações, sofre em alguma medida aí, uma influência muito grande do sistema de produção, né? Para definir o que é normal e o que não é considerado normal. Quando a gente vai falar, então, um pouco do que seria a neurose e a psicose, a gente já entra numa seara muito específica, que é a seara do campo psicanalítico, né? Que a gente tem aí um operador, né? Que muitos já devem ter ouvido falar, que é o Édipo, que vai formar a estrutura psíquica de um sujeito. Né? E aí a gente tem fenômenos que são muito diferentes, né? Os fenômenos psicóticos dos fenômenos que a gente chama de fenômenos neuróticos. Né? E eu costumo dizer muito, né, assim, que a gente associa aquilo que é anormal, né, assim, a loucura, mas é uma pergunta que eu sempre faço, assim, a doença mental, né, assim, ela sempre existiu, né, assim, a loucura sempre existiu. Eu posso dizer que essa forma um pouco diferente da forma da maioria se comportar, ela sempre existiu, né, assim, só que não foram em todos os momentos, né, que a gente presenciou um tratamento da loucura dentro de uma perspectiva da doença mental. Né? Isso é novo. Né? Isso é com o Pinel. Né? O Pinel faz
uma separação no momento em que, na história, né, assim, traçada pelo próprio Foucault na História da Loucura, em que faz-se ali uma separação daqueles sujeitos que eram colocados, né, assim, nos porões das Santas Casas, né, e ali estavam sujeitos que eram pobres, sujeitos que eram considerados indesejáveis socialmente, junto com aquelas pessoas que tinham um certo comportamento um pouco destoante da norma, né, assim. E aí, Pinel, né, assim, ao chegar no hospital, que não foi sempre essa instituição que a gente conhece, né, que é uma instituição marcadamente médica, porque o hospital ele era um espaço de caridade, né, e aí produz-se essa separação. E entende-se, então, que alguns sujeitos, né, eles precisariam de serem normatizados, né? E a psiquiatria entra muito nesse campo, no sentido de ofertar uma forma, né, assim, um tratamento que seria moral, uma vez que a gente passa a entender que a loucura, né, assim, ela era um desvio moral, então era preciso fazer uma ortopedia moral, corrigir esses sujeitos, né? E durante muito tempo o hospital funcionou assim, né? A gente começa a ver uma forma um pouco diferente de tratar a loucura, porque antes a forma de tratamento para isso que era considerado diferente, né? Era o encarceramento, só a partir do momento em que a gente tem aí o surgimento dos primeiros antipsicóticos, né? Assim, a clorpromazina, como a primeira delas na década de 50, foi o que possibilitou, não é assim, que esses sujeitos pudessem ser, a partir do movimento também ali da reforma psiquiátrica, que foi um movimento muito importante, pensar um outro lugar para essas pessoas, não é assim, reconhecê-las como sujeitos de direitos, como pessoas que têm, né, assim, o direito de circular, de viver uma vida, de reconhecer-se, né, assim, num espaço que é um espaço comum, é um espaço de todos, né? Então, a descoberta, né, assim, dos psicofármacos, ela tem um lugar central aí nessa forma de enxergar, nessa forma de compreender, então, a loucura e encontrar uma outra possibilidade de tratamento humanizado, né? Assim, uma forma de tratamento mais digna para essas pessoas, né? Maravilha. E quando chega nesse ponto, né, que ultrapassa a linha aí, e a pessoa é considerada então um louco, a gente sabe lá, né, tivemos a aula, quem falou aqui? Mari está falando, Renato, melhor professor, também acho, também acho. Ah, obrigado. Gentileza. Só perde para aquele Eliane Figueiredo que está aqui assistindo a gente também. Ah, queria, né? Vocês empatam. E então essa pessoa tem que então tomar remédio pro resto da vida. Isso não teria uma cura. E eu conversando com você sobre isso certa vez lá nos intervalos das aulas, ficou uma coisa bem legal no ar. Qual é de fato o interesse das pessoas entenderem funcionalmente a loucura, por exemplo, e para poder, então, talvez encontrar formas além da medicação, ou, na verdade, é melhor, é mais fácil e é mais rentável apenas medicar, colocar a pessoa na caixinha, não interessa qual é a disfunção, não interessa qual é o problema, vamos, então, colocar remédio ali, deixar o cara dopado, e a gente vende remédio, o cara não se torna um problema e a gente segue o jogo. Uhum. Vamos lá. A nossa cultura, Tiago, é uma cultura do imediatismo, né? Assim, e a gente tem percebido, por ser essa cultura do imediatismo, nada melhor do que esse momento da pandemia para a gente perceber um pouco disso, né? Assim, enquanto a gente tem se angustiado com toda essa espera, né? Assim, de que as coisas se resolvam. A gente tende a buscar alternativas muito rápidas para tratar toda forma de incômodo, né?
E dizer que a loucura não representa um incômodo social, né, é um equívoco muito grande, né, porque a loucura, às vezes, revela para nós aquilo que nós desejamos, muitas vezes, fazer e não fazemos, né? E o avanço, né, assim, das neurociências, a gente fala muito disso, né, ela tem uma estratégia que eu acho que é um pouco complicada, né, metodologicamente falando, assim, que é uma redução ontológica. Né? Você coloca, eu acho que toda a ciência como um todo, né, assim, trabalha com reduções, mas eu acho que no campo da psiquiatria, né, assim, ao reduzir, né, assim, no campo das neurociências, melhor dizendo, ao reduzir ali, né, assim, a um neurotransmissor, né, assim, um comportamento, né, assim, sem compreender a dimensão subjetiva desse comportamento, as razões desse comportamento, eu acho que a gente acaba produzindo aí uma forma completamente desvirtuada de entendimento desse sujeito, né, assim, de compreensão do que se passa. Não tem a menor dúvida, não é assim, que a indústria farmacêutica ela tem fomentado cada vez mais transtornos para que se possa vender medicamentos para que os sujeitos possam, não é assim, lidar com os seus sofrimentos ou com o seu mal-estar, né? Eu até prefiro dizer em alguns momentos desse mal-estar, porque não se trata, às vezes, só do sofrimento, que é medicalizável, mas o mal-estar também. E essas pessoas serem reduzidas a algo que não é possível a gente pensar, né? Assim, que é possível reduzir. Assim. Então, tem um movimento, né, assim, no campo das neurociências, né, assim, que a pretensão é fomentar cada vez mais, né, assim, transtornos mentais para que se possa vender mais medicamentos. Né? É uma aliança que se produziu entre as tecnociências e o discurso capitalista, porque nós vivemos numa sociedade de um certo imediatismo, em que a gente procura respostas sempre muito rápidas, e essas respostas, não é assim, elas nem sempre, não é assim, são as melhores respostas, mas a gente é incitado o tempo todo a consumir, e consumir, inclusive, medicamentos. Não é assim? A gente pode rapidamente puxar na memória quantas pessoas a gente conhece que, por uma dificuldade de dormir, né, assim, as pessoas não perguntam o que que tem tirado o sono, que é uma pergunta que cabe, não é assim, a nós fazermos a essas pessoas. As pessoas procuram uma resposta, o que devolve o meu sono? E não o que tira, né? A gente está pouco interessado, né, assim, em se debruçar sobre nós mesmos para que a gente possa entender, não é, assim, tudo aquilo que nos concerne, as nossas dificuldades, a forma como a gente tem lidado com o nosso mal-estar, não é? Numa sociedade onde tudo parece estar ao alcance da mão, não é assim? Se você não está satisfeito, por exemplo, com o seu corpo, né, assim, é muito mais fácil, às vezes, ir na farmácia do que se debruçar sobre uma dieta, do que se debruçar, né, assim, sobre as atividades físicas de uma academia, não é? Do que a gente pensar estratégias que possam ser, de fato, muito mais saudáveis, né, para nós. Então, verdade. Eu acho que passa muito por essa perspectiva, não é? A gente recusar, a recusa ela está muito fomentada nisso, né? Assim, a recusa de entender que há uma funcionalidade desse sujeito, né? Alguém que delira, o seu delírio, né? Assim, ele cumpre uma função para esse sujeito, ele é um ordenador, né? Assim, daquilo que em algum momento se esfacelou, se despedaçou e o sujeito fica ali sem nenhum tipo de referencial, o delírio aparece como isso, né? Como uma forma de solução para esse sujeito. Né? E nem todo...
Desculpa, pode concluir. Tá? E não dá para a gente dizer, não é assim, que nem todo sujeito psicótico, não é assim, ou que nem todo sujeito que é louco, ele não é funcional, não é assim. Eu acho Sim, que isso é um equívoco, né? Como a gente pode cometer tantos outros, né? com certeza. Tem um caso muito legal na história de Milton Erickson. Não sei se todo mundo conhece, Milton Erickson foi um grande nome da hipnose, ele meio que revolucionou assim, a forma de utilizar a hipnose em tratamentos, e ele tinha ótimos resultados. Tem um caso muito clássico dele, pela simplicidade e pela eficiência, que tinha um camarada que chegou lá e para tratar aparentemente uma esquizofrenia. E aí esse cara entrou no consultório de Milton Erickson com aquele comportamento bem típico, olhando para os lados, como se estivesse sendo observado. E de repente ele começou a olhar para a tomada. Toda hora o Milton Erickson tentava fazer um procedimento, ele olhava para a tomada. Até que o Milton Erickson chegou, né, já de cadeira de roda, chegou perto assim, e falou: o que está te incomodando, meu amigo? Por que você está olhando? Eu reparei que você está olhando muito para ali, para a tomada e tal. Ele falou: as vozes não param. As vozes não param e elas estão vindo dali da tomada. E aí o Milton Erickson falou assim: ah, legal, tem vozes? O que eles estão falando? Eles estão falando isso, 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 isso. Peraí. Aí ele foi com a cadeira de roda, trocou uma ideia ali com a tomada, chegou para ele e falou: cara, era um equívoco. Confere lá para você ver. Não era nada disso, não era para você se fazer mal. Confere lá. E aí esse cara conversou de novo com a tomada. Obviamente, ele ouviu a conversa de Milton Erickson, que deveria ser para as vozes dentro da tomada. Milton Erickson, usando esse artifício, ressignificou essas vozes. Não se sabe se isso era histeria, porque tem uma forma também de manifestação de histeria, que é vozes saindo de objetos e tal, ou se era de fato uma psicose qualquer. Mas fato é que esse camarada não parou de ouvir vozes, não ouviu mais, sabe? Então, só por esse relato dá para você dar uma opinião? Olha, Thiago, é muito difícil da gente pensar, né, assim, a dimensão diagnóstica por meio de fragmentos, né? Assim, o diagnóstico na clínica, e aí eu vou falar do lugar onde eu me sinto mais confortável, né, que é o lugar da psicanálise, Uhum. ele envolve transferência, né, assim, envolve a escuta da posição do sujeito, né, assim, os fenômenos que a gente chama de fenômenos positivos, né, assim, ou fenômenos produtivos, né, eles, por si só, eles não permitem que a gente faça, né, assim, um diagnóstico para se dizer, é uma neurose, é uma psicose, não é assim? Então, é preciso que esteja ali instalado a transferência, que a gente possa escutar um pouco mais esse sujeito e tentar identificar um pouco a posição desse sujeito na relação com o outro, né? Isso torna as coisas um pouco mais claras, né? Em alguns casos, é óbvio, né? Porque, inclusive, a gente trata hoje com um operador aí dentro dessa clínica, assim, um balizador para nós, né? Que são os casos de psicose que a gente chama de psicose ordinária, né? Que são sujeitos, né, que manifestam ali sinais e sintomas que são, às vezes, característicos de um quadro de neurose, mas esses sujeitos, eles também têm alguns fenômenos, né, que são do campo da psicose, que vão tornando para nós, né, assim, essa possibilidade do diagnóstico cada vez mais difícil, né. Agora, o processo, né, assim, de tratamento dessas vozes, às vezes acontece no real, né, assim. Eu me recordo de um caso que eu acompanhei há muito tempo, que a solução para alguém que escutava as vozes saindo de dentro da cabeça era colocar uma touca, né, assim. E aí a touca retinha, né, assim, essas vozes que traduziam o pensamento desse sujeito para outras pessoas, né. Então, essa era uma solução, né?
Então, às vezes, a gente trata muito aí, isso tem um efeito, né? Assim, então, o campo da psicose tem lá as suas especificidades, que são muitas, né? Assim, extremamente desafiadoras, né? E que compete a nós não recuar diante delas, né? Assim, como o próprio Lacan sinalizou, né? Muito bem. Eu achei genial esse relato. Mas, enfim, e como que você achou, Renato, de experimentar na pele uma alucinação sinestésica em transe de hipnose lá no show que a gente fez no curso? Cara, vamos lá, né? Assim, eu sempre fui alguém, Thiago, assim, que achou muito interessante. Eu sou um cara muito curioso, sempre fui. E desde criança, né? Assim, eu acompanhava na televisão, sempre que tinha algum hipnotista na televisão, eu estava lá, eu achava aquilo super impressionante. Mas eu tinha certas dúvidas, né? Eu falei assim, gente, mas não é possível. Como é que é? Eu acho que isso é clássico, né? Assim, todo mundo se espantar com alguém que come cebola achando que está comendo uma maçã, né? Eu falei assim, não é possível, isso não existe, né? Assim, e aí, naquela ocasião do curso, né? Assim, que você me faz o convite para poder participar, eu já vinha há algum tempo, de uma forma muito curiosa, acompanhando algumas figuras que são aí muito reconhecidas no campo da hipnose, o Alberto Delisola, né, assim, no canal dele, enfim. E aí surge essa oportunidade, conheço lá na psicopatologia, você me fala dessa possibilidade, e eu falei assim, eu vou, né, assim, vou. E eu achei, assim, foram muitas, né, assim, foram a do balão com o livro, acho que foi uma experiência fantástica também, mas a do beliscão, rapaz. Todo mundo sentado, né, assim, todo mundo sentado, e aí uma palma e eu sentia um beliscão, né, assim. Falei, gente, não tem condições isso. Né? Num determinado momento, eu levanto e continuo sentindo. Assim, eu fiquei, Thiago, assim, realmente impressionado. Né? Assim, eu acho que eu acho que meio que eu já estava me preparando ali, porque eu já tinha, isso foi logo no final do curso, mas eu já tinha ali percebido, né, assim, o efeito da hipnose, mas essa talvez foi assim, foi para fechar com chave de ouro, né? Assim, se eu tinha ainda alguma dúvida que pairava, né? Assim, ela foi embora num beliscão. Né? Assim. Sensacional. A dinâmica é o seguinte: dentro do show a gente faz um monte de brincadeira, vocês podem conferir lá no canal do YouTube, a gente tem várias rotinas lá. Dentre elas a gente fica brincando. Quando um bate palma ou fala o número 10, todo mundo que está sentado ali toma um choque na poupança, toma um choque na bunda. E aí cada pessoa vai interpretar o choque de um jeito. Alguns dizem que tomou realmente um choque, outros dizem que sentiu um beliscão, outros dizem que sentiu uma pontada. E aí deu para ver de rabo de olho o professor lá de cabeça baixa, esboçando uma risadinha, tipo assim, não vai rolar, é claro que não. E quando ele deu o primeiro pulo da cadeira, foi... Seria isso uma alucinação sinestésica? Qual doença que é essa? Pois é, Tiago. Ainda bem que nós vimos lá que existe o estado hipnótico, né? Pois é. Mas... A evolução disso, você deve ter visto lá o pessoal, o Douglas passa um paletó na cabeça e a pessoa vê o Douglas como um artista famoso. Uhum. O cara vê o Douglas como uma mulher, uma atriz que o cara gosta, o camarada muda o olhar. Ele olha para o Douglas, que tem quase 2 metros, quase 200 quilos, com um olhar de desejo. Como se tivesse na frente dele a atriz dos sonhos do camarada.
é incrível como a gente consegue, em transe, mudar as percepções das pessoas, né? E isso, na hora, me associou demais com a sua aula. Por isso que eu fiz muito questão de você ir lá para ver isso acontecer. Então, para mim, fica mais difícil ainda entender essa dimensão do que é e do que não é loucura, o que é normal, o que é real. E o que não é real. Você tomou um choque. O choque era real para você, mas não tinha nada rolando ali, cara. Uhum. Sim. Thiago, realmente eu até hoje ainda tento entender, assim, eu acho que talvez você tenha até muito mais condições de me dizer a respeito disso do que eu para você, assim. Mas foi, assim, de fato, uma experiência muito, muito impressionante, assim. E o que eu penso, assim, a respeito disso, como penso a respeito de uma série de outros conhecimentos, assim, que eu acho que todos eles têm o seu lugar, né? Assim, eu, como alguém que tem uma trajetória pela psicanálise, escolhi a psicanálise como abordagem clínica, eu acho que existem outras formas possíveis, né, assim, de se ofertar uma forma de tratamento para os sujeitos. Alguns, né, assim, podem se beneficiar da hipnose, outros vão se beneficiar da teoria comportamental cognitiva, outros da psicanálise, não é assim? E cada uma tem aí o seu lugar, né? Mas, de fato, assim, eu acho que passar pela experiência da hipnose, mesmo que não como uma terapia, não é assim, mas no momento de um curso, eu acho que isso para mim foi super interessante, assim, né? Porque me abre para alguma coisa que para mim ainda era muito desconhecido, né? Assim, para mim ainda era muito desconhecido, era alguma coisa que eu só via pela televisão, tinha muita curiosidade. Posso dizer que eu tinha uma certa descrença da realidade do que se passava ali, mas depois de sentir na pele, né, assim, eu acho que não tem como, né, assim, dizer que Depois de realmente sentir, não aconteceu. depois de sentir na poupança, não teve jeito, né? Exatamente, exatamente. Como foi também, Thiago, a da cola no olho, né? Sim, Assim, colou o olho. o olho, assim, eu comecei lá preparando a cola no dedo, de repente eu passo o dedo, eu senti a cola esquentando, né? Assim, no dedo, e de repente passo no olho e o olho não abre mais, né? Assim, e o olho não abre mais. É o poder da sugestão, né? Assim, é o poder Incrível. da sugestão. Muito incrível, muito É incrível, incrível. muito Eu, incrível. eu acho sensacional tudo isso. E me dá um pouco de angústia ver esses fenômenos diariamente, não só no contexto de entretenimento, mas na clínica. Pessoas tendo mudanças assustadoras aqui diariamente e tal. E não conseguir entender o que se passa, cara. Isso me dá uma angústia absurda. Mas, por outro lado, é inquestionável. Igual você falou, cara, eu senti um beliscão na bunda, não tinha nada, foi a minha mente, foi a hipnose, foi o transe. E, de alguma forma, as mudanças que eu consigo aqui no meu consultório, eu não sei explicar o que acontece, mas tem alguma coisa inquestionável rolando que gera muito resultado, e é muito rápido, e é muito profundo. Aí, em um outro momento em que eu encontrei com você ali no Arnaldo, veio a pergunta, né? O que você achava de usar a hipnose para psicoses? Né? Você argumentou um negócio bem legal, eu queria que você falasse um pouquinho, depois eu vou completar a pergunta. Tá. Tiago, eu particularmente eu não conheço, né, nenhum tipo de estudo, né, assim, que proponha o tratamento da psicose pela perspectiva da hipnoterapia. Assim. Não conheço. A partir da psicanálise, né, assim, o que eu posso te dizer é que Freud trabalhou com a hipnose durante um tempo, abandonou a hipnose, mas eu entendo que hoje, se Freud
conhecesse, né, assim, todo o volume de estudos, né, assim, a respeito desse campo que foi produzido, talvez Freud tivesse hoje uma outra leitura, né, assim, acerca disso, né? Freud dizia que a hipnose ela poderia produzir ali um deslocamento dos sintomas, mas ela não trataria a origem deles, né? Então a hipnose ela funcionaria ali como uma forma do sujeito abreagir, ou seja, né, o sujeito entrar num momento de uma certa catarse em que fosse possível fazer com que aquele sintoma desaparecesse, né? Mas, né, não trataria aquilo que produziria, né, esse excesso que culminaria ali, então, no sintoma, né? Assim, então, eu acho que talvez pensando pela perspectiva da psicanálise, assim, eu não sei, talvez, como é que o sujeito psicótico poderia reagir, né, assim, diante de uma sugestão, né, inclusive porque o sujeito poderia, vamos pensar, um sujeito paranoico, né? Como assim? Né? Eu vou agora, nesse momento, vamos fazer uma indução Dave-Elman. Deita aí, não é? Começa o relaxamento, fecha os olhos e tal. Você fala, por que ele está me mandando fechar os olhos? Né? Assim, pode produzir ali uma certa perceptoriedade que ela não contribuiria absolutamente nada no processo, pelo menos na perspectiva da psicanálise, né? Assim, agora, tal como eu estou te dizendo, assim, eu não conheço nenhum tipo de estudos, né, assim, nesse campo, para poder te dizer, mas num primeiro momento, eu teria um certo, a partir da psicanálise, um certo receio. Foi justamente o argumento que você falou que eu achei bem legal. Você falou assim, né, a pessoa normal, vamos lá, a pessoa que não tem nenhuma psicose, um neurótico, ele já chega aqui no consultório muitas vezes com medo. Pô, mas você vai dominar minha mente, mas e se eu ficar preso no transe? E aí você imagina uma pessoa que já possa ter algum tipo de delírio perceptório, alguma coisa nesse sentido, né? Isso provavelmente intensificaria muito. Eu pensei bastante depois daquela conversa nossa. Existe a abordagem ericksoniana, que hoje em dia já evoluiu muito, uma abordagem que a gente chama de conversacional, que a pessoa entra em transe, sai do transe, acabou a terapia e ela nem sabe que teve hipnose e estava para lá de Bagdá e não teve consciência disso. Se fosse possível tirar essa carga de controle, de dúvida, de receio, o fato da hipnose, por exemplo, colocar um sintoma alucinatório, se fosse possível remover um que já existisse? Uhum. É esse tipo de pensamento que eu tenho, sabe? Uhum. Tentar remover um fenômeno alucinatório. Olha, Thiago, eu acho que seria um grande feito, né? Assim, se isso for possível a partir aí de uma outra perspectiva, de um outro olhar, né? Assim, eu acho que quando a gente pensa essa proposta a partir do olhar da psicanálise, né, eu acho que isso, teoricamente, seria, a partir desse referencial, seria mais difícil. Né, assim, porque nós estamos falando de uma estrutura, né, em que o fenômeno alucinatório, né, ele funciona aí como um desprendimento de algo que retorna para esse sujeito e que, em alguma medida, é o que produz uma certa desorganização, que produz ali uma angústia para esse sujeito e que o tratamento, o Freud dizia, inclusive, assim, a psicose se autotrata, né? Porque o sujeito vai produzir ali um delírio que vai conseguir fazer com que aquele fragmento, né, assim, que é uma alucinação, né, possa ser reincorporado a partir de uma forma diferente de organização da realidade.
né? Uhum. Então, se a gente pensa, né, assim, que é possível introduzir, né, assim, algum fenômeno que a gente poderia dizer assim, é um fenômeno alucinatório, retirar o fenômeno talvez possa, né, assim, ser possível, mas eu acho que a gente teria que pensar em aprofundar mesmo os estudos a respeito dessa possibilidade, né? É muito legal. Eu gosto muito de ficar pensando nessas possibilidades, é o que você falou. Você comentou bem no início da live, Renato, um negócio que eu até anotei aqui, que eu achei bem bacana. O que dizer, que a loucura muitas vezes para muitos é aquilo que a gente deseja fazer e não pode fazer, né? Uhum. Tem um hipnotista de palco muito famoso, um cara dos Estados Unidos, que ele deu uma entrevista uma vez falando assim, cara, eu hipnotizo há 20 anos, eu dou show há não sei quanto tempo, já hipnotizei não sei quantas mil pessoas, e eu não acredito em hipnose. Eu acho que a hipnose é uma desculpa que a pessoa que sobe no palco, para ela subir no palco e poder fazer o que ela sempre quis fazer e nunca teve coragem. Depois ela vai dizer, estava hipnotizada. Olha que interessante. Aí ele solta essa, né? A pessoa ela tem que estar em transe para cantar ópera, ou para tomar um choque na bunda, ou para ver alguém pelado, ou para ver um artista famoso, para se emocionar, para chorar, para rir, e usa a hipnose como desculpa. Você já viu algum caso de gente usando loucura aí como desculpa para alguma coisa? Ah, Thiago. Quantas pessoas não precisam de usar o discurso da loucura para poder fazer algumas coisas, né? Assim, eu acho que a gente tem visto algumas coisas, né, assim, que em alguma medida causam um certo impacto, até em sujeitos que não justificam aí como um momento da loucura, né? Assim, se a gente for pensar contemporaneamente, assim, no cenário que a gente está vivendo, assim, talvez não seja nem a gente qualifique como loucura algumas coisas que a gente vê, mas a gente poderia dar outros nomes. Queria talvez abrir um parêntese aí para a gente até começar a pensar e conversar um pouco também sobre a pandemia, porque eu acho que seria interessante também, assim. Mas a gente tem quantas pessoas a gente tem visto andando pelas ruas sem máscaras, né? Assim, a gente liga a televisão com volume de notícias dizendo para a gente como é que o cenário tem se desenhado, quantas e quantas mortes, e as pessoas parecem que não percebem, né? E aí a gente fala assim, não, mas fulano é louco, né? Assim, fulano é louco de estar aí se colocando em risco da forma como se coloca, né? Assim, eu acho que as pessoas vão criando mecanismos para lidar com determinadas coisas que para elas parecem aí num primeiro momento como aquilo que é insuportável, né? Assim, de desejar ou às vezes de fazer de uma forma muito consciente, né? E as desculpas para a gente fazer determinadas coisas que nos incomodam, elas são várias, né? Assim, a gente produz uma série de desculpas. Desde a gente dizendo, isso foi um momento de loucura, como alguém dizer assim, mas eu não estava em mim, não é? Quando eu fiz isso, né? Assim, isso é comum, né? Assim, a loucura justifica muitas coisas, sabe, Tiago? Ao longo da história, né? Assim, a loucura justificou muitos atos, né? Como a gente vem observando ao longo da história que a loucura foi muito a periculosidade muito associada à loucura muito associada à periculosidade, não é assim, porque justificava algumas práticas de encarceramento, não é assim. Então, isso ainda está muito presente na cultura, né? Assim, isso está muito presente na cultura, né? Quantas pessoas que às vezes bebem, né? Assim, algo que não é um quantitativo razoável, né? Assim, coloca a desculpa na bebida, né? Assim, isso são formas do sujeito dar conta de lidar com algumas coisas que lhe são muito incômodas, né?
Sensacional. Teve uma moça num desses programas sensacionalistas aí de família que disse para o marido que estava grávida, ela foi engravidada durante uma sessão de hipnose, pelo poder da mente. Isso foi pro ar, cara. Tem no YouTube aí. É surreal que as pessoas usam de desculpa para as coisas. Sim, sem dúvida, Mas, sem dúvida. mas, ô Renato, me conta um pouco, cara. Como é que tá essa coisa da pandemia? Eu tinha a intenção de te perguntar duas grandes perguntas sobre a pandemia. Primeiro, como é que tá? Como é que foi no início? Como é que tá agora a sua vida lá na guerra, né? Na frente ali de atendimento do pessoal. E se isso está aumentando a demanda, se as pessoas estão enlouquecendo, tendo surtos mesmo, quem nunca teve ou quem já teve está tendo de novo, como é que está isso? Uhum, tá. Tiago, eu acho que essa pandemia ela introduziu um corte na vida de todo mundo, né? Assim, ao mesmo tempo que introduz um corte, produz uma certa linearidade que para nós é muito difícil de dar conta dela, né? Assim, a minha vida mudou em partes, assim, porque eu continuo trabalhando, eu não estou na linha de frente, né? Assim, eu estou na área técnica, então eu trabalho dentro da Secretaria de Saúde, pensando nas estratégias que a gente chama de estratégias de desinstitucionalização, né? Assim, que é ali a criação de condições para que aquelas pessoas que ficaram institucionalizadas no hospício durante muitos anos pudessem agora estar habitando a cidade, né? Assim, então, eu estou ali pensando mais como é que isso pode ser possível, né? Assim, como é que a loucura pode ser reinserida no contexto social. Então, óbvio que reduziu também um pouco a minha presença física lá na secretaria, mas eu tenho ficado alguns dias lá e outros dias trabalhando a partir de casa no regime do teletrabalho, né? Assim, na faculdade, né, assim, a gente teve que abruptamente pensar uma resposta, e aí eu acho que a faculdade foi muito precisa, muito rápida, né, assim, na resposta que deu a essa mudança para o regime remoto, e eu acho que a gente teve que se habituar, né, assim, por mais que a gente tivesse já toda a tecnologia nas mãos, né, assim, mas eu acho que a gente está descobrindo um novo mundo, uma forma diferente de fazer as coisas, não é assim? Ou retomando coisas que a gente fazia antes, deixou de fazer, e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer por meio das tecnologias, não é assim? Perfeito. Então, houve aí uma certa mudança, né, assim, necessária para esse momento e que a gente vai aí tentando se adaptar nesse momento, né, a ela. Muito bem. E você acha que o isolamento social está enlouquecendo as pessoas, literalmente? Tiago, eu acho que basta a gente ligar a televisão para a gente poder perceber isso, né? Eu acho que esse fenômeno do isolamento social, assim, ele tem produzido algumas respostas, né, psíquicas das pessoas, assim. Eu posso dizer que a primeira delas seria o medo, né? As pessoas algumas delas têm ficado muito amedrontadas, né? Quantas e quantas pessoas, lá no momento em que se anunciou o primeiro caso, em que as autoridades sanitárias começaram a tomar essas medidas do isolamento social, as pessoas correram todas, né, assim, para os supermercados, começaram a comprar uma série de coisas, né, assim, álcool gel desapareceu das prateleiras, num determinado momento um vidro de álcool gel estava a R$20, né, assim. E esse medo impulsiona as pessoas cada vez mais a procurar saber o que está acontecendo, né, assim. Então, as pessoas têm se intoxicado, inclusive, de informações. Assim. Tudo isso por causa do medo, né? E aí as pessoas vão tentando encontrar ali formas de lidar com isso, né? O medo produz aí esse movimento de querer saber mais,
mas querer saber mais para que eu possa tentar me precaver de tudo isso que está acontecendo. Né? Desse inimigo que é invisível. Né? A gente tem visto aí também muitos sujeitos angustiados com tudo isso que está acontecendo. E a angústia é exatamente essa dificuldade que os sujeitos têm de nomear, né, assim, de dar um sentido. A gente precisa disso. Né, assim, como seres de perspectiva que nós somos, né, assim, nós precisamos de focar no problema a partir de uma determinada ótica. Né, assim. Só que isso não tem sido possível para todas as pessoas. Né? Assim, grande parte delas tem se angustiado, se desesperado em relação a isso. Né? Tem aí algo que escapa, né? Assim, que a gente não consegue traduzir, que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue atribuir um certo sentido. Né? Outras pessoas estão vivendo a fase do luto. Né, assim, estão aí enlutadas, né, assim, por algo que foi perdido, como eu disse, por esse corte que foi introduzido, uma vida que fluía mais ou menos dentro desse ritmo acelerado, que para muitos é bom, né, assim, porque faz com que as pessoas não se voltem para si, não se perguntem sobre si, não queiram saber sobre si, e num determinado momento essas pessoas têm que elaborar o luto de um sonho. Né? Assim, quantas pessoas tinham um planejamento de chegar no final do ano e fazer determinada coisa, adquirir determinada coisa, não é assim? E essas pessoas vão ter, né, assim, que fazer o luto de que agora não é possível, né, assim, e também o luto das perdas, né, assim, familiares, de conhecidos, né, assim, que infelizmente, né, assim, se perderam pela pandemia, não é? E muitas delas, ou, né, assim, todas nesse momento, né, assim, sem inclusive a oportunidade de se despedir dessas pessoas. Né? Então torna aí o luto muito mais difícil. Né? E o luto tem algo também aí de um processo depressivo que é constitutivo dele. Né? Assim, então as pessoas têm, nesse período de luto, também se entristecido muito. Agora, a gente tem uma outra resposta também, Tiago, que eu acho que essa talvez seja uma resposta muito, muito difícil, né? Assim, muito arriscada, que é o negacionismo. Né? Eu acho que é importante a gente pensar que a pandemia chega no Brasil num momento em que a gente está atravessando aí, né, assim, uma crise econômica, uma crise política, né, assim, e diante também de um cenário onde o conhecimento científico ele é totalmente desconsiderado, posso dizer assim. Perfeito. Né, assim, ou pelo menos negado aí de uma forma muito consistente, né? Haja vista uma série, né, assim, de falas que a gente tem escutado face ao cenário da pandemia, não é assim, que nos assusta. Mas a negação ela é uma forma dos sujeitos lidarem com aquilo que em alguma medida é difícil. Né? Assim, então eu prefiro negar, banalizar, dizer que não é bem isso, porque é uma forma do sujeito dar conta. Né? Assim, outros sujeitos estão aí dizendo que Deus proverá, não é? São recursos que as pessoas vão criando para lidar com isso. Né? Diante disso que é um cenário completamente novo, né? Assim, as pessoas tendem a acolher tudo isso a partir de uma grade pessoal, de formação, né? Assim, tentando fazer aquela experiência nova caber, em alguma medida, dentro dos esquemas, né? Assim, que foram adquiridos aí ao longo da vida. Né? Perfeito. Então, acho que a gente encontra aí todos esses cenários no momento da pandemia. Né? Assim. Professor,
Você comentou comigo aqui do assunto proibido, que seriam exemplos e tal, obviamente, né? Mas daquelas histórias muito engraçadas que você solta na sala de aula, será que tem alguma que você pode falar? Só para a gente encerrar a live com o clima lá em cima, rir um pouquinho? Ah, tem, Thiago. Tem. Eu acho que a gente pensar o campo da saúde mental, que é um campo difícil, né? Assim, porque trabalhar no campo da saúde mental é, em alguma medida, se colocar, né, assim, diante desse cenário, né, assim, narcísico, que concentra na figura do indivíduo, né, assim, toda essa organização do indivíduo padrão, né, assim, vamos dizer, trabalhar a loucura, introduzir um pouco do diferente, né, e permitir que esse diferente possa estar nesse espaço, é um desafio que às vezes é muito difícil, mas também é bastante interessante, né? Assim, e aí, para poder dizer um pouco dessa, quando eu digo assim também um pouco que a loucura é o que a gente gostaria, às vezes, de fazer e que a gente não faz, né? Assim, muito por causa do olhar do outro. Eu me lembro de uma ocasião, né, em que eu fazia um acompanhamento terapêutico de um sujeito muito interessante, assim, e ele vendia, né, assim, algumas coisas. Preparava lá no Sersan. E aí eu, como AT, eu ia acompanhá-lo na venda disso, do que ele produzia. E aí a gente chegou num lugar, e ele lá vendendo, era pipoca, e aí ele pega a pipoca e oferta para a pessoa, assim. E aí ela pega e recusa, e ele oferece de novo. E aí ela vira para ele e fala assim, não quero, mas fala assim, pega, né, assim, 50 centavos. E aí ela vira e fala assim, não, eu não quero, mas eu vou te dar os 50 centavos. Ele olha para ela e fala com ela assim, eu não quero 50 centavos, não. Pode fazer? É o que às vezes a gente, Quem nunca? né, Quem assim, nunca? né? E aí ela olhou assim, eu virei e falei assim, ele estava querendo te vender, né? Assim, ele não estava te pedindo 50 centavos. Né? Sensacional. Quem nunca quis falar uma coisa dessa, né? Ô, Renato, a gente está chegando na reta final. O Instagram não perdoa, ele derruba mesmo. Então, só para deixar umas informações aqui, quem perdeu alguma parte da conversa, a live vai ficar salva ad eterno. E lá no IGTV do Hipnotista, quem quiser saber onde foi que o professor tomou um choque num certo curso de hipnose que ele fez por aí, vai ter que conferir lá a live. E queria mais uma vez agradecer demais Eu que pela agradeço, Thiago. oportunidade. Talvez melhor do que as conversas aleatórias que a gente tinha lá no estacionamento da faculdade. Foi muito legal. Pelo menos eu te segurei por 1 hora, né, inteira. Eu que agradeço, Thiago. Para mim foi uma satisfação muito grande poder estar aqui. É sempre um prazer, né, poder conversar com vocês. Eu te peço desculpas pelo quanto você teve que esperar aí, né, assim, Ah, que é deixar esse isso. convite aberto para que a gente pudesse ter aí esse momento, né? Assim, Valeu a pena. valeu a pena, valeu Foi muito a ótimo. pena. Você me deve Queria... aquele curso mais estranho que você viu, a última dinâmica, sabe? A roda de Charcot, você me deve aquele curso. Não vai escapar, não. Entendi. Vamos programar, vamos programar. Aí você vai para a parte quântica, o lado negro da força, você vai ver que sensacional. Aí que você não vai entender nada mesmo, a gente já não consegue explicar nem o que a ciência tenta. Imagina, né? Tiago, mas tem coisas que elas não foram feitas para serem compreendidas, né? A gente Exato.
sabe disso, né? É isso aí. Muito obrigado a todos que dedicaram o seu tempo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa, aproveitado algo. E disseram que chegaram aqui agora, a live vai ficar salva. É só conferir lá. Renatão, um forte abraço, cara. Espero te ver em breve. E, mais uma vez, de verdade, gratidão. Muito obrigado. Foi excelente. Fique em casa quem puder. Isso. Né? E se sair, use máscara. E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se, mais uma vez, dos 5 passos para você poder ficar por dentro de tudo que estamos preparando aqui semanalmente e ainda ajudar muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa, nos ajude compartilhando o nosso trabalho para uma pessoa, para um grupo de amigos, manda para aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que vai gostar de saber um pouco mais sobre saúde mental, sobre hipnose e como manter a sua saúde mental em dia. Lembre-se também de nos seguir nas redes sociais, porque lá constantemente fazemos promoções e você pode ganhar até uma bolsa de estudos 100% off para fazer os nossos cursos presenciais. As informações para que você possa falar com o Renato Ávila estão também aqui na descrição deste vídeo. E lembre-se, temos vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Então nos vemos no próximo. Durma!